Bom dia. Então, o tema desta videopalestra é redes sociais centralizadas e distribuídas. Mas mais importante, ou não devo dizer mais importante, mas maior do que isso, a Indie Web. O que é este movimento? O que origina? Porque é que é relevante? E então, de que modo é que as redes sociais centralizadas e distribuídas a constituem e são uma parte tão fundamental da mesma. E também o rumo que a internet tem vindo a tomar e porque é que é cada vez mais importante ter estas alternativas disponíveis e acessíveis a todos. E esse é um dos grandes pontos de preocupação e de motivação para programas que possibilitam os tipos de plataformas que o GNU possibilita. Do qual já vou falar em momentos. Portanto, para esta palestra, temos como temas principais a Indie Web, o GNU Social, a rede livre, a transição cultural que existe quando se vai de uma plataforma descentralizada como as que hoje populam de forma tão significativa a internet para uma plataforma descentralizada ou distribuída, como é o caso de uma rede social que usa o GNU Social como base. E este próximos passos consiste num conjunto de links que eu reuni que permitem explorar diferentes temáticas daquelas que são contempladas nesta apresentação em maior detalhe, em maior profundidade. Como dá para ver, aliás, isto é uma apresentação com 20 slides. Eu vou apresentar alguns desses links pelo meio e no fim. E a ideia é eu dar um overview destes vários temas e indicar formas de explorar em maior detalhe de diferentes partes deles. A Indie Web consiste numa alternativa à web corporativa que se foca nas pessoas. Os três princípios-chave que a definem são o termos controle da nossa informação. A nossa informação, quando nós a partilhamos, deve pertencer-nos a nós e não a uma corporação. Devemos conseguir propagar a nossa informação por todos os serviços e não apenas aquele no qual a partilhamos. E devemos ter a capacidade de partilhar aquilo que entendermos sem estarmos com receio de estarmos a ser monitorizados de alguma forma. E isso, para dar alguns exemplos, quando se partilha alguma coisa numa plataforma como o Facebook, essa partilha fica dentro do Facebook. Em conformidade com os termos, estamos a ceder parte da propriedade intelectual desse conteúdo ao Facebook, de forma a eles conseguirem distribuí-lo da forma que querem dentro do seu ecossistema. E o formato em que o partilhamos tem que ser aquele que é utilizado, disponibilizado no Facebook. O que acontece quando estamos na Indie Web é que usamos formatos abertos que podem ser facilmente convertidos entre as várias plataformas que são usadas na Indie Web e conseguem, deste modo, chegar às várias plataformas da forma que seria expectável e somos nós a autoridade sobre essa informação. A partir do momento que partilhamos numa plataforma que ou é hospedada por nós ou é parte de uma comunidade na qual confiamos. E já vou detalhar um bocadinho neste aspecto. O termo técnico, para os mais confortáveis nesse sentido, que respeita a esta partilha entre diferentes plataformas sem perder a essência principal do conteúdo, seria graceful degradation. Isto é, se eu partilho algo na plataforma X e a plataforma Y tem um teor diferente da forma como isto é apresentado, ou um formato diferente de acessibilidade, há uma graceful degradation de forma que não se perca e que faça no mesmo sentido. Para dar, se calhar, um exemplo simples, mas bastante fácil de compreender, se eu tiver um blog e partilhar, se a pessoa A tiver um blog e partilhar
uma publicação nesse blog, onde teria comentários, e estiver a seguir as normas, standards e recomendações da IndieWeb, um nó na rede, portanto, um site que utiliza o GNU Social, poderia receber esta publicação no feed de notícias. O GNU Social tem um aspecto semelhante àquele que, a versão 2 pelo menos, àquele que temos no Twitter. Portanto, para quem usa, é basicamente microblogging, iria aparecer a publicação do blog e se fizesse reply no GNU Social, esse reply iria aparecer no blog como um comentário. Isto é graceful degradation. Aquela publicação do blog aparece como um microblog, uma pequena note, que nós lhe chamamos, e esta pequena note teria comentários, que teria replies, que na verdade seriam comentários do blog. Então há esta federação e há esta conversão de conteúdo e há, portanto, acesso a toda a gente. Isto é, consegue-se fazer com que a publicação chegue a todos os serviços, não apenas àquele onde é partilhado, que neste caso seria aquele blog. A autoridade continua a ser o autor do blog. Não há portanto, monitorização. Isto é federação de conteúdo aberto. Os direitos, tipicamente, a licença destes conteúdos, tipicamente é dentro da Creative Commons. E há a manutenção do crédito, porque vai com o autor do blog anexo àquele conteúdo. E desta forma temos então esta descentralização, esta distribuição. Eu já vou explicitar qual é a diferença entre uma rede distribuída e uma rede centralizada e porque é que temos que ir referenciando ambas. Citando Gilmour, as referências estão no fim dos slides, nós estamos em risco de perder aquilo que tornou a internet o meio mais importante da história, uma plataforma descentralizada, onde as pessoas nos vários nós das várias pontas desta rede não precisavam de permissão para comunicar, criar e inovar. Isto é, não estão a ser regidas por uma rígida norma do que é o formato das suas publicações e como as podem fazer. Quando se partilha algo na IndieWeb, neste formato da IndieWeb, aquilo que estamos a recorrer, aquilo a que estamos a recorrer são a protocolos, a standards, a formatos que são conhecidos e formalmente especificados e que, portanto, conseguem ser interpretados pelos vários diferentes plataformas e programas. Esta imagem do XKCD dá uma boa ideia do que é que estamos a incorrer atualmente. E isto já vem de longa data. Diferentes pessoas usam diferentes plataformas para se comunicarem. Neste caso é referente a instant messaging, mas poderia ser a redes sociais também, entre outros tipos de interação e troca de informação. E o facto é que aqui, aliás, está o e-mail, que já vou também notar algumas nuances relativamente ao e-mail, mas o facto é que cada vez é mais difícil comunicar com diferentes pessoas sem ser membro das mesmas plataformas que essas pessoas usam. E então temos que criar diferentes contas nas diferentes plataformas. Às vezes com diferentes nomes de utilizador, porque as plataformas, alguém utilizou o nosso nome de utilizador típico. E temos que estar com este catálogo de identidades nossas e de outros para conseguir comunicar com toda a gente. Isto é exatamente o que se pretende não aderir com a IndieWeb. Na IndieWeb é importante que a mesma pessoa só tenha uma identidade na internet. Ou diferentes personas, mas a questão é, a mesma identidade deve-se conseguir comunicar com todos os serviços e receber a informação de todos os serviços, em todos os formatos, na forma que lhe é mais conveniente e propagar a sua própria informação de forma recíproca.
não é isso que é fácil de se fazer hoje em dia, com as formas como a rede corporativa se desenvolveu. Não há esta federação, esta partilha de dados entre as diferentes plataformas. E mesmo o e-mail, que é uma forma de comunicação bem protocolada, se tornou um bocadinho difícil com a adesão das empresas, ou melhor, com a forma como os diferentes provedores de e-mail decidiram disponibilizar este, marcando como spam qualquer e-mail que não tenha proveniência num provedor de e-mail que é reconhecido como sendo confiável. E este controle, esta forma como se força a usar outros provedores de e-mail que estão dentro deste círculo, leva a que usualmente é apresentado como uma forma de segurança, mas leva a que seja cada vez mais difícil de se utilizar um formato de comunicação descentralizado como era a natureza do e-mail. Estamos a ter uma rede que está a ser controlada por estas corporações e impede uma fácil comunicação e um fácil acesso à informação. O GNU Social é um projeto GNU que já tem a sua história datada desde 2010, mais ou menos. Isto é, já teve início da sua história já em torno de 2010. E aquilo que consiste é, portanto, numa rede social, ou melhor, é um programa que permite criar uma rede social. Este é o princípio no GNU 1. E é usualmente utilizado em redes sociais centralizadas distribuídas. E isto é um bocadinho é uma pequena nuance, que às vezes há muita confusão. Geralmente encontramos textos que dizem que o social é uma rede social, outras vezes que é um programa de redes sociais centralizadas e distribuídas, mas o facto é que o GNU Social é um programa que permite criar uma rede social. E parte das suas funcionalidades é comunicar com a rede livre. Mas é opcional. Há empresas que usam o GNU Social de forma fechada para comunicação interna, em intranet, e não há federação com o mundo exterior. Portanto, isto é um caso de uso do GNU Social e que nós vamos manter, porque às vezes é relevante ter este tipo de intranet e utilizar para uma comunicação interna. Mas o GNU Social permite também, e este é um dos grandes pontos, comunicação com a Indie Web. É um programa que tem grande preocupação com a acessibilidade e que tem grande atenção às normas e os formatos e os protocolos que se constituem conjuntamente, o compósito dos quais possibilita a Indie Web. Tendo isto em mente, é importante notar a diferença entre uma rede centralizada, distribuída e descentralizada. O GNU Social permite criar uma rede social com um único utilizador e este único utilizador pode publicar e usar aquilo como se fosse um programa de blogging sem federação, e então é um site em que eu tenho que visitar para ver a informação, ou pode aderir à rede livre, federar e ser também um site só com um utilizador, uma rede social só de um único utilizador, e então está a ser um membro de uma rede distribuída, não é? Podemos ver aqui, por exemplo, este nó como sendo a pessoa A, e pode haver aqui outra pessoa que usa o GNU Social exclusivamente naquele seu servidor e domínio como pessoa B, e há a comunicação ponta a ponta, e isto é uma rede distribuída. Porém, e isto é muito comum, eu posso fazer uma pequena comunidade com o GNU Social, uma rede social eventualmente até temática, criar um nó, portanto, na rede, permitir um registro, por exemplo, de 4.000 pessoas e depois decidir que não quer registrar mais pessoas, seja por recurso do servidor ou por terem preocupação de estar a levar à formação de uma rede centralizada. E tem então, portanto, um nó maior, no qual reúne, por exemplo, este nó aqui teria, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas neste nó. Suponhamos, estes são pessoas satélites que utilizam este nó, e este nó comunica-se com outros nós que eventualmente são maiores ou menores,
e há então comunicação entre os diferentes nós com proporções diferentes de utilizadores. Uma rede centralizada, e podemos aqui visualizar o Facebook com um exemplo, seria um nó muito grande com várias pessoas a utilizá-lo. Aquilo que é rede livre é uma mistura entre uma rede centralizada e uma rede distribuída. Temos nós como este, em que só há um membro e comunica-se com as outras nós, e temos nós como este, em que há 5 membros, ou geralmente não é só 5, mas algo como 40.000 pessoas num nó. E estes 40.000 podem se comunicar com esta pessoa, e há portanto uma rede que é esta mistura entre centralizada e distribuída, em que temos nós com vários utilizadores e nós com apenas um utilizador. E há então comunicação. E isto é uma rede bastante resiliente na medida em que a informação propaga-se com replicação. Isto é, se esta pessoa gostou daquele conteúdo que foi proveniente desta pessoa, ou está a seguir esta pessoa, vai ter cópia desse conteúdo até que esta pessoa envie um pedido de remoção. E se não enviar e deixar de ser membro da rede livre, a sua informação estará replicada aqui e em todas as outras pessoas que a seguiram. Portanto, é difícil de haver assim a perda de informação que seja relevante para vários utilizadores, porque há esta réplica. Podemos ver mesmo os vários nós como fazendo caching destas informações que estão na rede. Voltando só aqui então, estes slides vão estar disponíveis a quem está a assistir a este vídeo. Eu não vou estar a ler, nem vou estar a entrar no... Eu estou a falar por alto nas várias questões que estão aqui escritas. Aliás, todos estes slides aqui já acabaram por ser referidos de alguma forma. E o texto que está aqui disponível também é proveniente de várias fontes na internet e é fácil de encontrar. Só vou dar um overview, os slides ficam para consulta e para referência para quem ou não quiser ver o vídeo ou quiser ler depois o que foi dito com um bocadinho mais de estrutura. Aqui estão então as definições, que é uma rede centralizada, uma descentralizada, uma distribuída. Eu já justifiquei também porque é que a rede livre é uma rede descentralizada / ou mais distribuída. Eu queria também notar que a rede livre é frequentemente chamada de Fediverse, porque Fediverse foi a primeira rede livre. Tem aqui neste slide um pouco essa ideia. Diferentes plataformas suportam diferentes protocolos. 3 grandes protocolos, entre outros, que definiram a rede livre foi o OSTATUS como primeiro, foi o protocolo pioneiro neste tipo de rede social descentralizada. E o OSTATUS é um protocolo muito interessante na medida em que é constituído ou definido por vários protocolos que já existiam e simplesmente normaliza a forma como estes protocolos devem interagir quando unidos. E isso fez com que fosse muito fácil de aderir à rede livre, porque vários dos protocolos várias das formas, os formatos e protocolos que estavam definidos no status já estavam disponíveis a ser usados em alguma forma mais limitada em outras plataformas. Então, facilitou muito a adesão e fez com que fosse um formato muito sólido. O Diaspora surge inspirado pelo OSTATUS, com princípios um bocadinho diferentes, mas também é um formato semelhante. E a rede então que tínhamos com o OSTATUS era o Fediverse, a rede que passamos a ter com o Diaspora é o da Federation. Existem plataformas que suportam ambos. O GNU Social suporta um bocadinho do Diaspora, mas não totalmente. O Frendrica, o Auxilio e o Pluroma, por exemplo, suportam... O Pluroma deixou de suportar o status, mas o Frendrica e o Auxilio suportam tanto o status como o Diaspora. É um exemplo. O Diaspora não suporta o status. Diaspora é o nome do protocolo e é o nome de uma plataforma que criou este protocolo. Surge também o Activity Web. A Activity Web é baseado no protocolo ActivityPub e
Este é o mais recente, tem tido uma imensa popularidade e muitas plataformas passaram a suportá-lo. O GNU Social já suporta a ActivityWeb, esta imagem está um bocadinho desatualizada. E o Mastodon deixou de suportar o status. Houve um grande abandono do status com a vinda do ActivityPub, porque o suporte de múltiplos protocolos é algo difícil de se conseguir sem haver replicação de informação. E isto tem muitas explicações técnicas que daria para uma outra palestra inteira só falar sobre as implicações técnicas de suportar vários protocolos e a dificuldade que advém daí com respeito à integridade da informação e não duplicação de dados. Entrando um pouco então noutras questões, eu queria também falar sobre o cultural onboarding a transição cultural de plataformas centralizadas para plataformas distribuídas descentralizadas. Porque nós vimos naquela imagem do XKCD que temos, por exemplo, várias pessoas a usar diferentes plataformas para comunicação em termos de instant messaging. E não é por carência de haver uma plataforma de instant messaging que seja descentralizada e que use um formato acessível a toda a gente. De facto, o Facebook Chat e o Google Talks, que o Facebook Chat agora tem um protocolo próprio e o Google Talks renomeou-se para Hangouts, salvo erro, nasceram com base num protocolo chamado XMPP. E o XMPP é um protocolo muito robusto e com uma longa existência. E é um protocolo sólido, precisamente por isso é que foi elegido para o protocolo base destas plataformas. E aliás, eu penso que o Google Hangouts ainda usa XMPP. O Facebook Messenger mudou, não há assim tantos anos, para um protocolo próprio. Portanto, não é uma limitação do XMPP possibilitar uma boa experiência de chatting. Os clientes disponíveis para XMPP eventualmente não são tão polidos, mas são funcionais e também totalmente usáveis. É uma questão mais de marketing, de popularidade, de conhecimento do público e de dificuldade de adesão. Por vezes, há um pouco de barreira tecnológica para aderir a estas plataformas. Cada vez menos tem-se trabalhado no sentido de as minimizar e há cada vez mais clientes disponíveis para os diferentes gostos que usam estes protocolos. Mas há um XKCD também para isto. Muitas vezes, em vez de se contribuir para uma solução existente, pessoas que contribuem no seu tempo livre para software livre ou open source optam por criar as suas próprias soluções ou por recomeçar as coisas do zero e perde-se dessa forma a contribuições que seriam muito valiosas em soluções que já existem. Soluções existentes que precisam de contribuidores para amadurecerem mais e mais. E isto então leva a que não seja simples de encontrar soluções polidas que satisfazem os diferentes utilizadores e que seja muito confuso para pessoas que estão a chegar de novo a estes meios de encontrar aquilo que querem utilizar. Às vezes são tantas as opções, tantas alternativas que acabam por isto é muito confuso, há muitas soluções, nenhuma delas parece satisfazer realmente toda a gente, se calhar então não vou aderir a isto. E a sociedade atual está acostumada a ter as plataformas corporativas e centralizadas muito acessíveis, enquanto que antigamente, para se utilizar um computador, era necessário pegar o manual de instruções do dispositivo, ler e aprender a programar em BASIC e desse modo desenvolver, portanto, este conhecimento técnico para conseguir operar uma máquina desta forma. Atualmente é suposto as coisas serem plug and play
e intuitivas o bastante para se... Ou melhor, não é suposto, não é uma questão de ser suposto, é uma questão de... É expectável que as coisas sejam plug and play e usáveis fácil e rapidamente. Vivemos cada vez mais numa sociedade que espera que as soluções que estão disponíveis sejam rápidas portanto, há este ritmo mais acelerado do dia-a-dia e, portanto, menos paciência por parte dos operadores. E estas soluções que nós estamos a falar, este movimento da Indie Web, estas plataformas, elas não são propriamente novas. O XMPP já tem muitos anos. Começou-se a usar, está aí desde 2010, pelo menos. Antes disso havia o StatusNet. Estas soluções já estão presentes na internet há muito tempo. E a própria natureza da internet, desde a sua fundação, era que tinha como propósito ser descentralizado, distribuído, em que cada pessoa podia criar o seu espaço e partilhar o seu conteúdo. De facto, as universidades disponibilizam tipicamente aos seus estudantes formas de criarem uma presença na internet mais ou menos complicada, colocando o seu próprio HTML, etc., programando o seu próprio website, ou utilizando um pequeno programa que gera essas páginas. Mas havia esta cultura, este era um grande pilar da internet. Cada pessoa vai criar o seu espaço, cada pessoa vai criar o seu conteúdo, partilhar nestes formatos. Existem estes standards, estes protocolos, estas formas de comunicação. Antes da internet, mesmo antes de termos uma interface gráfica ou um browser, havia coisas como o Finger, que eram formas de se partilhar a sua identidade nos terminais partilhados, por aí vai. Aquilo que eu estou a tentar notar houve um progresso, houve um desenvolvimento com vista a culminar nestas plataformas centralizadas e nesta cultura de software as a service e cloud, etc. Portanto, a informação hoje em dia é cada vez mais armazenada em clouds corporativas. A nossa presença na internet é operada por redes sociais centralizadas e o nosso conteúdo tem a sua propriedade intelectual cedida, mais não seja parcialmente, a estas plataformas que usamos no dia-a-dia. Ora, este desenvolvimento, embora tenha tido... Eu nem posso dizer que beneficiou a acessibilidade, porque estas plataformas frequentemente não são acessíveis. E quando eu falo de acessibilidade, estou a falar de acessibilidade visual, acessibilidade por meio de diferentes... usar um programa de leitura de ecrã, as cores que são escolhidas. Todas estas questões não são levadas muitas vezes em consideração pelas plataformas e serviços que utilizamos e são tidas em atenção frequentemente, mais uma vez, nestas soluções que existem já há muitos anos e que simplesmente baseiam e assentam nos princípios que formaram a internet. A internet foi, por design, pensada de modo a ser uma rede distribuída ou, em pior caso, descentralizada. Ok. Sabemos então que os utilizadores que estão nestas plataformas têm tipicamente uma cultura diferente, ou porque nasceram num tempo em que era típico de saber usar uma linguagem de programação como básico e têm então esta capacidade tecnológica um bocadinho mais apurada. Ou porque são pessoas que são mais conscientes do ponto de vista de privacidade, ou que simplesmente querem manter os seus completos direitos no conteúdo que criam. São estas os três grandes grupos de pessoas que tipicamente recorrem a estas plataformas. Pessoas que são tecnologicamente mais cultas, pessoas que são criadores de conteúdos e que têm atenção à sua propriedade intelectual, e pessoas que são mais cuidadas com a sua privacidade, mais cautelosas, mais receosas. Há também um outro quarto grupo, e eu não estou a separar isto não são grupos necessariamente disjuntos, conjuntos, não são conjuntos necessariamente disjuntos. Este quarto conjunto seria o das pessoas que ficaram desconfortáveis com a cultura que monopoliza as soluções centralizadas.
que eu quero dizer com isto é que as plataformas e as redes sociais centralizadas têm os seus próprios, a sua própria cultura, princípios e forma de enviesar a informação. Portanto, esta cota de tempo que nós dedicamos nas redes sociais centralizadas é geralmente utilizada para visualizar conteúdo que pagou a estas plataformas. Portanto, conteúdo monetizado, seja anúncios a um determinado não necessariamente anúncios a um determinado produto, mas criadores de conteúdos que pagaram esta plataforma para terem uma maior propagação do seu conteúdo. A seleção pode ser do nosso interesse, pode ser conteúdo que nós até acabamos por gostar e queremos ver mais e então aderimos. Ou pode ser conteúdo que nós nem gostamos muito e portanto tivemos aquele tempo a ver aquele conteúdo, fomos forçados a isso e depois não usufruímos. O que acontece numa plataforma descentralizada é que outra questão também é que estas plataformas tendem a promover o conteúdo que é mais apreciado. Geralmente há uma forma de dizer eu não gostei deste conteúdo, ou há uma forma de dizer eu gostei deste conteúdo, eu fui não influenciado, não opinei sobre aquilo. E o conteúdo que é mais popular é aquele que é mais apresentado. E há, portanto, mais uma vez uma filtragem. E a questão é, nós estamos a ser condicionados pela cultura desta plataforma. É-nos imposta uma cultura. E geralmente se nós não aderimos a esta cultura, nós acabamos por estar numa minoria que não vai ter um bom ambiente. E o quarto conjunto de pessoas que costumam aderir a estas plataformas descentralizadas são aquelas que não estiveram bem, não estiveram satisfeitas, não gostaram da forma como foram acarinhadas nestes meios. Com isto em mente, o que é preciso ter em atenção quando há esta transição cultural de uma plataforma para a outra? Numa plataforma descentralizada, distribuída, não existe uma única cultura. A cultura que nós somos expostos é aquela que nós criamos por meio de seguir pessoas. Nós vamos ter sempre acesso a esse espaço. Independentemente da plataforma, todas elas têm este espaço de este é o conteúdo que resulta daquilo que tu seguiste ou interagiste com. E se estivermos numa comunidade, não sei se nós estivermos num nó só com o nosso utilizador, se estivermos num nó com outros utilizadores, ou seja, uma comunidade, ou seja, vamos ter também a parte de cultura desta comunidade, que geralmente são culturas muito, muito pouco rígidas, na medida em que há sem dúvida opiniões, etc., mas são culturas menos rígidas na medida em que, primeiro, nós temos sempre o nosso espaço com aquilo que nós seguimos, e por outro, nós conseguimos sempre interagir com diferentes culturas, com as várias comunidades, porque é uma rede que federa e é descentralizada e permite-nos aceder a esse conteúdo. E não há forma de enviesar, de dar privilégio a uma determinada opinião ou a um determinado conteúdo, porque não há este ponto central de controle. Portanto, a mais pequena cultura consegue florir nestas plataformas. A forma de se conseguir estar bem neste meio é não tentar trazer aquilo que é típico de redes sociais centralizadas para estas plataformas e focar naquilo que é os nossos interesses. Porque é muito sobre isto, é sobre termos os nossos interesses respeitados e termos acesso a conteúdo que é efetivamente relevante para nós através destas subscrições, que nem têm que ser utilizadores do mesmo nó que nós estamos. Não tem que ser sequer utilizadores de plataformas de redes sociais centralizadas, pode ser simplesmente blogs. E funciona. Há aqui alguns detalhes técnicos de como é que isto é conseguido. Existem grupos, existem hashtags, existem inúmeras formas de estar presente nestas redes. Eu queria eu tenho aqui algumas notas práticas. É possível mudar o utilizador, é possível mudar de um nó para o outro. Devemos minimizar, no entanto, o número de vezes que fazemos isso e devemos tentar manter ASCII names e
seguir práticas que tornam fácil a acessibilidade, porque nem sempre nem tudo dá para automatizar e assegurar. Há questões típicas com respeito a estas plataformas, por exemplo, como é que conseguimos controlar o spam? E geralmente isso é feito com os vários nós têm moderadores, têm administradores que detectam estas intervenções de spammers, etc. e agem. É possível bloquear um nó de interagir com o nosso e assim evitamos também que haja spam a entrar no nosso nó. Mas reparem também que se alguém tentar usar isto de forma tirana, nada nos impede de criar um nó que aceita spammers, por exemplo. Portanto, ou que tem um determinado conteúdo que um administrador no nó decidiu que não queria no seu nó. Nada impede isso. Portanto, a informação nunca nos é sonegada se nós assim entendermos que nos estão a sonegar a informação. E existe um sistema automático de spam, que há ataques de spam que são facilmente identificados e, portanto, da mesma forma que existe filtro de spam para e-mail, existe filtro de spam para notes. Portanto, isso nunca foi um problema sério ou demasiado severo em e-mail e não o é também neste tipo de plataformas. Aqui tem então, portanto, alguns links sobre algumas notas. Por exemplo, sobre o primeiro, refere-se à história do Fediverse. Como é que, se tiverem interesse em saber exatamente os contornos, a forma que as interações que houve os diferentes autores das várias plataformas, como é que elas desenvolveram, este primeiro link faz um resumo sobre isso. Este segundo link é sobre o ActivityPub, como é que o ActivityPub surge, como é que ele funciona. É isso que ele se debate. Dá uma análise técnica não demasiado profunda. Aliás, não tem mal nenhum em ser profundo, não é? Mas não é tão extenso como ler a especificação da W3C, mas dá uma boa noção de como é que funciona isto, como é que é uma rede de agentes e como é que eles interagem entre si. Portanto, há essa noção, fala sobre coisas como o Actor Model, o Activity Streams, e não é demasiado técnico sobre isso para um utilizador, para um leitor que ainda não está muito por dentro do assunto. Aqui é um link mesmo para a wiki da IndieWeb, porque onde se releva as várias vantagens de aderir à IndieWeb. Eu diria mesmo que nem é uma questão de aderir à IndieWeb, é mais uma questão de não aderir à corporate e à centralized web, porque a IndieWeb acaba por ser aquilo que a web de facto era suposto ser. Simplesmente houve um desvio nesse caminho. Aqui mais uma vez é um link também para a própria wiki sobre passos que se pode dar simples para começar a aderir. Instant Messaging é uma publicação muito, muito interessante sobre os vários desafios que são necessários por passar para conseguir tentar ter todas as plataformas de Instant Messaging numa. Algo que seria muito simples se todas elas usassem XMPP, por exemplo. E tem aqui também algumas notas sobre Cloudflare. Na medida em que a maioria dos sites hoje em dia usam Cloudflare ou melhor, um grande número de sites e um crescente grande número de sites recorre ao Cloudflare para disponibilizar o seu conteúdo. E quando o Cloudflare vai abaixo, todos os sites ficam indisponíveis. E isso é um forte exemplo dos riscos que há em centralizar a informação. Se aquela plataforma desaparece, a informação desaparece, ou no caso do Cloudflare, deixa de estar disponível. Isso é um problema bastante desagradável e facilmente evitável. E há cada vez as plataformas que temos para termos um controle maior sobre a nossa informação, mais independente, são cada vez melhores. Por exemplo, eu em vez de usar algo como Dropbox ou Google Drive, eu tenho um pequeno computador que fica ligado aqui em casa e que tem Nextcloud instalado e permite-me ter uma cloud com os meus fecheiros. E não tenho que pagar mais do que a eletricidade que o computador consome e a internet que já teria que pagar para ter acesso à internet de qualquer forma. Portanto,
ter um site também não é assim tão custoso. Dependendo do domínio, pode ficar tão barato quanto 5€ ao ano. Portanto, o mesmo computador que serve para hospedar o Nextcloud pode hospedar o site. E mesmo o próprio computador não é necessariamente caro. Existem computadores tão baratos quanto 5€, que são pequenas placas, que se liga, consome pouca energia elétrica, fica ligado à internet, disponibiliza a nossa informação. Hoje em dia, aderir à IndieWeb como um nó distribuído, portanto um nó que só tem a nossa informação e que tem desde hospedagem de ficheiros, site, e-mail é um bocadinho complicado por aquelas questões que eu mencionei e também tem algumas nuances de configuração que se tornam um bocadinho desconfortável, mas um servidor XMPP, por exemplo, para termos o controle completo do nosso chat, dos nossos instant messaging, todas essas coisas podem ser facilmente hospedadas numa pequena plaquinha que fica ligada. É fácil ter Nextcloud no Social XMPP Server, uma variedade de serviços. Também dá para ter algo como streaming de música que tenhamos. Existem serviços, programas que podemos instalar para isso, embora esses provavelmente vão consumir um bocadinho mais que uma pequena placa. Mas não é difícil de adquirir este conhecimento e os recursos técnicos necessários para termos este nosso espaço. É cada vez mais simples e é cada vez mais agradável devido ao desenvolvimento destas plataformas, às contribuições que se recebem e que se fazem. Pronto, e era basicamente isto que eu vos queria trazer e falar sobre hoje. Espero que tenha deixado alguma curiosidade para explorarem mais estas soluções e que partilhem a mensagem de que é possível ter uma rede, uma internet livre, descentralizada e acessível.